Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje dando continuidade à nossa penúltima aula, penúltima aula da nossa trilha sobre finanças e organização das suas finanças pessoais, das suas finanças de empresa. Se você não acompanhou a trilha, saiba que a gente já tem 5 aulas aqui, onde você tem todo o arcabouço para entender a aula de hoje. Então volte na trilha, assista às aulas iniciais que a gente tem do básico ao avançado, o que a gente precisa saber para chegar nesta aula aqui, que é sobre investimento internacional e Bitcoin. O pessoal provavelmente vai pular toda a parte de reserva de emergência, reserva de oportunidade, investimentos em renda fixa, investimentos em ações que são, ou renda variável, que é um pouco mais conservadora para não se expor tanto, e vai pular direto para a parte de como ganhar dinheiro comprando Bitcoin. Comprando Bitcoin, tem mais hoje investidores no Brasil que compraram Bitcoin do que compraram ações na bolsa. Olha que dado interessante. O brasileiro gosta de tentar dinheiro fácil. Vamos começar do começo. Investimento internacional. Eu imagino que investimento internacional, antes da gente entender o porquê investir fora do Brasil, eu imagino que seja um investimento, na minha cabeça pelo menos até onde acontecia antes, um investimento para pessoas que já têm um certo patrimônio. Ou quem não tem um patrimônio grande ou muito grande já pode começar a investir fora do Brasil. Acho que até já dá para começar perguntando por que investir fora do Brasil, por que Excelente. A pessoa que tem patrimônio pequeno ou tem um patrimônio muito grande, vale para os dois? Qual que é a lógica de tirar dinheiro do Brasil? Perfeito. Antigamente era muito mais complexo de se fazer isso. Você precisava pegar um avião, ir para os Estados Unidos ou ir para algum país da Europa para abrir conta no banco, eventualmente, dependendo das regras do país, precisava ter ali a residência no local. Hoje em dia já existem corretoras especializadas em brasileiros, como é o caso da Avenue. Então, em 5, 10 minutos você consegue abrir uma conta, você comprova que você não está lavando dinheiro através da sua declaração de imposto de renda, mostrando que você realmente tem patrimônio. A partir dali você consegue aumentar o teu limite de câmbio, enviar o saldo, fazer o câmbio propriamente e começar a comprar ativos por ali. Então hoje está muito mais facilitado todo esse processo e uma vez facilitado fica muito mais tranquilo para as pessoas com menos patrimônio desfrutarem também dessa possibilidade. Eu acho que é até legal colocar um adendo aqui, porque a partir dos 100 mil reais já começa a fazer muito sentido a pessoa investir internacionalmente. A partir de 1 milhão de reais é praticamente inviável a pessoa não ter uma parte ali obrigatório. Exatamente. Então, as pessoas precisam fazer esse investimento lá fora. E no início, qual que é a grande questão? Você começar a treinar e você começar a adquirir repertório. Então, em vez de você deixar para começar a aprender sobre isso quando você chegar nos primeiros 100 mil reais, você pode eventualmente, enquanto você está comprando ali alguns CDBs, então formou reserva de emergência, começou a investir em rendas fixas, você pode eventualmente falar assim, bom, meu aporte que é R$1.000 por mês, eu vou começar a mandar R$200 todo mês para uma conta internacional e vou consumir ativos por ali para eu começar a me familiarizar com esse mercado. Já vai dolarizando uns 20% desde o início. Exatamente. Começar a entender. E assim, a ideia da dolarização ou do investimento internacional é realmente reduzir risco Brasil. Exatamente. Não só risco Brasil. Se a gente pega, por exemplo, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a população investe cerca de 20% do patrimônio delas, falando de uma média, né, fora dos Estados Unidos. Então, essa é uma lógica mesmo na maior economia do mundo. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Então, apesar de ser um país muito mais arriscado do que os Estados Unidos, as pessoas, talvez por ignorância, sem falar no sentido pejorativo, mas por falta de conhecimento, acabam optando por permanecer no mercado nacional. Inclusive é muito comum, eu já vi com vários clientes que tinham ali um patrimônio acumulado de 30 milhões, 40 milhões e tinham tudo no Brasil. Assim, bom, você é um cara que está com a vida resolvida, só que se você não tem um patrimônio internacional e a situação complicar demais por aqui, ferrou, você né? vai estar tão lascado quanto o cara que tem ali 100 mil reais na conta. Eu vejo quase como lá no primeiro episódio, ou no segundo, acho que segundo ou terceiro episódio, você falou que dentro da sua carteira de investimento é importante você ter diversos ativos para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Exatamente. Para você não comprar uma ação específica ou não direcionar o seu dinheiro a um fundo específico, para justamente se existir uma volatilidade de mercado muito abrupta, você não frente à necessidade de precisar tirar aquele dinheiro, você
não perder todo ele, né? Como acontece quando uma pessoa coloca todo o dinheiro num lugar só. Pelo que eu estou entendendo, essa lógica de investir internacional é a mesma coisa, só que no sentido macro. Você não deixar todo o dinheiro num país, assim como você não deve deixar todo o seu dinheiro dentro daquele país numa ação. Então você vai expandindo camadas de diversificação para no final do dia proteger o seu patrimônio. É exatamente isso. E é legal essa lógica que você colocou, porque na verdade o mercado americano ele é muito semelhante ao mercado brasileiro, que é semelhante ao mercado no Japão, a gente pode falar mercado asiático em geral, que é muito semelhante ao mercado europeu. Então, no final das contas, quando a gente fala de rendas fixas, quando a gente fala de ações, de fundos imobiliários, de crédito privado, crédito bancário, títulos públicos, são ferramentas que foram criadas justamente para solucionar problemas e que permitem que a pessoa consiga, né, a pessoa que tem dinheiro, né, o que guarda todos os meses para ter dinheiro, consiga obter renda fazendo esses investimentos. Então, boa parte do que a gente conhece hoje no Brasil de investimentos, que a gente já estudou, inclusive nas aulas anteriores, foi criado em outros países. A gente viu a questão das ações, a gente falou que os REITs foram criados nos Estados Unidos, ali por 1960. Então, isso veio de outros países, mas como a ideia é boa, você replica o mesmo conhecimento no mercado nacional. Agora, eu fiquei chocado que 20% dos americanos investem fora dos Estados Unidos, porque, teoricamente, é uma das economias mais fortes do mundo. Talvez tirando a China hoje, sei lá se a Índia está vindo forte, seria como você tirar o seu dinheiro de um dos cofres mais seguros do planeta e colocar em outros cofres, porque a tese de que a diversificação ainda assim protege mais do que um cofre muito forte. Exatamente. É exatamente que legal, isso. Cara. E é muito fácil você conseguir diversificar. Até que a gente vai falar depois, a gente vai falar aqui principalmente de investimentos nos Estados Unidos. A gente utiliza os Estados Unidos como um veículo para acessar o mundo inteiro. Então é a partir de uma conta ali que a gente vai acessar mercado dos Estados Unidos também, mas pode acessar Canadá, pode acessar América Latina. Você consegue comprar ações brasileiras, por exemplo, através do mercado americano, vai poder acessar mercado asiático, mercado europeu. Então, para lá é muito fácil de você conseguir se posicionar em outras economias, né? Ou inclusive comprando um único ativo, se posicionar nas maiores empresas do mundo todo, para que você consiga já diversificar. Hein, Rafa? E assim, existe algum exemplo no mundo, obviamente existe, né? Uma pergunta retórica. Existe algum exemplo no mundo que a gente tem uma didático assim do porquê que é importante diversificar? Talvez a Argentina seja mais... Acho que a Argentina e Venezuela são os dois principais exemplos, né? Então a Argentina já foi um país muito rico, eles tinham aquele ditado, né? Os europeus falavam da Argentina, né, de um ditado interno de rico como os argentinos, então era um país extremamente rico. A Venezuela é bem interessante, porque quando você olha a Venezuela é como se eles estivessem com, né, o hack do GTA de dinheiro infinito, porque eles têm a maior reserva de petróleo do mundo. Então, se você olhar para Dubai, a Venezuela era para ser uma Dubai, no final das contas, se tivesse um modelo de gestão semelhante. E aí muita gente alega que foi por conta de embargos econômicos, eu acredito que foi por conta de falhas na gestão, que a situação complicou tanto, e uma vez que você começa a falhar na gestão, você perde o controle de algumas coisas importantíssimas, como é, por exemplo, o caso da inflação. Te mostrou na aula 2 um vídeo do pessoal fazendo bolsa com o dinheiro da Venezuela, de tanto que isso perdeu o valor de compra. Então, acho que é legal comentar que muitas vezes a pessoa pode fazer tudo certo ao longo da vida inteira. Então, imagina um funcionário público que ganha... Cara, perdão, desculpa te atrapalhar, mas para não fugir desse exemplo, eu acho que a Argentina é o melhor exemplo que a Venezuela, cara, porque ao contrário da Venezuela, a Argentina vive um regime de governo mais parecido do que com o Brasil. Sim. Então o cara vai falar, pô, mas na Venezuela tem um ditador, tem uma questão econômica, pode ter embargo, sei lá, etc e tal. É um governo onde o Estado é muito grande, o cara tem mão de ferro. Mas a Argentina, a gente não tinha essas conversas de ditador e tal. A Argentina foi por decisões econômicas que foram feitas de forma equivocada do ponto de vista de governança. O que rolou com a Argentina que chegou no nível que chegou? Principalmente... E por que o cara que estava na Argentina na década de 50 e dolarizou se salvou, enquanto o cara que não dolarizou não se salvou? O cara que dolarizou, na verdade, em todas as etapas conseguiu ir se salvando, né? Inclusive, hoje em dia tem muita gente que dolariza. Se for para lá, para a Argentina com dólares... Mas pode dolarizar? Pode. Eles não trancaram? Inclusive, o pessoal aceita dólares. Mas eles não... Por exemplo, agora há pouco, eles não... Quando o governo dá problema do ponto de vista econômico, eles não trancam a saída de dinheiro? Eles dificultam, eles não trancam. Como é que é essa dificuldade? Isso é até legal que você puxou esse gancho, depois a gente pode retomar, mas eles aumentam o imposto.
Então é aquela situação, você pode mandar 100 mil dólares para fora da Argentina, mas vai chegar só 70 lá. 30 vai para o bolso do governo. E aí fica completamente desestimulante. Pensa que no Brasil a gente está falando ali de 0,38% a 1,1%. Na Argentina, isso com vários impostos pode chegar a mais ou menos uns 30%. Entendi. Né? Mas aí o que rolou na Argentina rapidamente, só para a gente... Rapidamente foram uma sequência de políticas, principalmente no âmbito trabalhista e social. Então você começa a gerar diversos incentivos para as pessoas não trabalharem, desincentivos para as pessoas trabalharem, desincentivos para o empresário conseguir, né, contratar cada vez mais pessoas. Então você começa a colocar muitos direitos trabalhistas, a ponto ali de um determinado momento a Argentina praticamente proibiu que os empresários mandassem os funcionários embora. E o que aconteceu? A maioria falou assim, bom, a partir do momento que eu não posso mandar embora um cara que não está trabalhando bem, eu também não vou sair contratando. Sim. Porque se o cara não for bom, eu não tenho mais essa liberdade de mandar embora. Então, todas as besteiras que acontecem, geralmente nesse sentido, são besteiras bem intencionadas. Então, você arruma uma solução que aparentemente, idealmente, parece que vai dar certo, mas quando você olha para isso na prática, ou você raciocina um pouquinho em cima dessa situação, principalmente sobre a ótica dos maiores pagadores de impostos, que são justamente os empresários, os maiores geradores de emprego, que são justamente os empresários, quando você dificulta a vida deles, fica inviável do cara conseguir empreender, começa a não fazer sentido ele expandir, tanto é que hoje as pessoas mais ricas da Argentina vieram para o Brasil, estão morando no Uruguai, já foram embora, já não estão mais ali, né? Perfeito. E no caso, quem dolarizou nesse período, então quem fez esse investimento internacional meio que se salvou, né? Exatamente. O caos que está na Argentina. Eu acho que é legal para contextualizar, porque imagina um funcionário público que ganha na faixa dos seus 20 mil, se fosse equivalente à moeda do Brasil. E esse cara, ele guarda dinheiro todo mês. Então ele está ali vivendo com seus 10, 12 mil reais e guardando de 8 a 10. Ele faz isso ao longo de 30 anos. Então ele é um cara que vai acumular ali na faixa dos seus 5, seus 10 milhões. Um grande patrimônio porque guardou muito ao longo do tempo. Se esse cara se posicionou com todo esse dinheiro só no Brasil, o que é extremamente comum, o cara vai comprando imóveis, o cara investe em rendas fixas no Brasil, eventualmente um título ou outro um pouquinho mais arriscado. Se a situação complicar demais, naturalmente ele está com todos os ovos na mesma cesta. Então o risco Brasil é um risco que afeta muito essa família. Agora imagina um outro caso, a pessoa que pegou e dividiu. Falou assim, bom, dos 10 milhões que eu vou acumular ao longo da vida, eu quero ter 5 milhões internacionalizado, numa conta nos Estados Unidos. Se a situação complicar muito por aqui, essa pessoa ela continua muito bem. Se a situação, inclusive, complicar nos Estados Unidos, ela vai continuar bem com o dinheiro que ela tem no país dela. Então, acaba sendo muito mais eficiente você lidar dessa maneira. Você pode colocar uma mochila nas costas e ir embora que vai ter 5 milhas lá fora. Exatamente. Já se tem tudo em apartamento, tudo imobilizado, não vai conseguir botar um terreno inclusive, continuar consumindo muito bem se ela quiser continuar morando naquele país. Ou ir para algum país vizinho da América Latina. Porque o dólar, querendo ou não, apesar de ser uma moeda que também tem movimentos inflacionários, ela é muito menos inflacionária do que um real, do que um peso argentino, um peso mexicano. Uma coisa que é foda falar isso, porque parece que o cara é antinacionalista, ou sei lá, mas é muito complicado, porque quando a gente é empresário e a gente contrata serviços de fora, como é o meu caso, que a gente contrata diversas ferramentas que são dos Estados Unidos e não tem aqui no Brasil, e portanto a gente paga em dólar, cara, a gente vê na pele, no dia a dia, no mês a mês, no dia de ver lá a margem de contribuição na empresa, quando tu vê a última linhazinha lá da sua folha de gastos e de faturamento, você vê como o real é quase um dinheiro. Desculpa falar isso, cara, mas é quase um dinheiro de banco imobiliário no mundo. Porque assim, a gente paga em dólar uma ferramenta X, é $1.000. Cara, se o presidente, de qualquer lado que for, fala uma asneira na TV, o dólar sobe 10% no outro mês e, cara, não tem previsibilidade de caixa nenhuma. No outro mês o cara tem que pagar 10% a mais na ferramenta. E não aconteceu nada no mercado. O presidente falou uma asneira e flutuou o dólar. Entende? Você está olhando isso, inclusive, num negócio que tem margens muito altas, que é o negócio do digital. Não, é por isso que eu estou dizendo. Se eu tenho mercado e a minha ferramenta de... não é CRM, é CRM de mercado, né? Essa é a ferramenta de gestão do mercado. Ela é internacionalizada e a minha margem de lucro é 3%, 4%, que é uma margem comum em varejo. Fudeu, eu tenho que ficar rezando o dia inteiro pro presidente não falar uma bosta na ONU ou sei lá onde. Eu não tô dizendo aqui nem de Lula ou Bolsonaro, o presidente mesmo. Porque o chefe do executivo tem poder, de acordo com a fala dele, em
mexendo na moeda, porque a gente fica relacionado sempre ao dólar, que é a moeda forte. Então, cara, é realmente assustador a gente pensar em deixar todo o patrimônio, pelo menos quem cria patrimônio, em real, cara. Uma moeda que tem a minha idade, nasceu em 94 real, né? Exatamente. Eu nasci em 94 junto com o real. Uma moeda que tem 30 anos e desvalorizou, sei lá quantos por cento já. Cerca de... Hoje vale 1/7. Pois é. Que valia anteriormente. Imagina daqui... Eu tenho 30. Imagina daqui outros 30 anos de real. É perigoso pensar em deixar tudo em real, né, cara? Você sacou? O real nasceu comigo. Eu tenho 30 anos. O negócio desvalorizou pra caramba. Pô, tinha época que o dólar para real era 1/1, 2/1. Teve pequenos momentos que o real valeu mais que o dólar, inclusive. Pequenas janelas. Cara, tá chegando a 6 pila, bicho. 6 reais o dólar. Imagina daqui mais 30 anos se a gente seguir nessa mesma... E na minha análise, que é pessimista, e sempre digo que portanto tem um filtro de sempre que me escutem sobre o futuro. Sempre que vão me escutar sobre o futuro, botem um filtro porque eu sou pessimista. Imagina daqui mais 30 anos, quando eu tiver 60, corre o risco do real, a galera tá fazendo... E não porque vai virar Venezuela, mas por conta de um fluxo natural de inflação do dinheiro, que o real, a galera não vai valer mais nada. Exato. A gente vai ter que ter dólar nota de 1.000... 40, 50 reais. Exato, tinha uma época que a gente tinha nota de 10, nota de 5, nota de 1, moeda de 50 centavos, moeda de 10 centavos. Hoje já tem nota de 200 hoje? Tem nota de 200. A galera não Lobo pensa Guará. em casa. Por que tem uma nota de 200? Porque ninguém mais consegue andar com 20 notas de 10 reais no bolso. Isso é inflação. Quanto mais alta for a nota, é tipo no Zimbábue. Tem nota no Zimbábue de $1 milhão zimbabuenses. Exato. Na Argentina é nota de 2 mil e Não, mesmo cara. assim são notas que... Tem que ter um calhamaço para pagar uma conta. É uma trabalheira para pagar bizarro, uma conta. Exatamente. Você vai, por exemplo, encher o tanque do carro, mesmo a gasolina lá sendo barata, você vai pagar 22 mil. Então, assim, 24 mil. Para a gente ir já para as opções de investimento lá fora, para não ficar muito nesse tema. É porque, cara, assim como eu tive que ser convencido, e olha que acredito que eu tenho uma abertura a novas ideias, particularmente acho que é uma virtude minha, eu consigo, frente às evidências, mudar de ideia. Eu sou bastante inflexível intelectualmente por uma série de pontos. Mas se você me apresenta uma boa evidência, eu mudo minha opinião. E tu sabe disso, eu mudo sempre minha opinião. E me foi apresentado uma boa evidência do porquê que é importante dolarizar. E quando você entende, você submete aquela informação ao escrutínio racional e você entende que aquilo ali de fato faz sentido... Eu estou aqui fazendo esse mini discurso para você que está aí do outro lado da tela. Se você tem dinheiro no Brasil, patrimônio no Brasil, ninguém está falando para você jogar tudo para os Estados Unidos porque o Brasil vai virar Argentina, vai virar Venezuela, vai virar sei lá o quê. A gente está falando simplesmente para você utilizar uma lei probabilística de proteção. Você não pode ter todo o seu patrimônio num só lugar, cara. É tipo você pegar os ovos que você tem para jantar ou para os seus filhos jantar e colocar todos numa única cesta. É muito perigoso. Então eu vou deixar aqui... antes da gente ir para as opções internacionais, a minha indicação, quem cuida do meu patrimônio é o pessoal do escritório da Edro, tá? Edro Investimentos, está na tela. Tem um QR Code aqui se você quiser escanear. Se você tiver o seu patrimônio todo aqui no Brasil, não tem assessoria de investimento financeira, entre na Edro, que lá você vai ter toda a assessoria, a ajuda para montar a sua carteira dentro de uma estratégia que faça sentido para você. O assessor não monta pensando nele, monta pensando em você e no seu futuro. E, obviamente, dentro dessa estratégia, o assessor já vai ter ali a estratégia internacional, porque você pode investir pela Edro lá nos Estados Unidos via Evno, né? O assessor, ele tem know-how, o assessor da Edro, ele tem capacidade de montar, inclusive, a sua estratégia de investimentos nos Estados Unidos. Né, Rafa? Exatamente. Acho que é legal até de fazer um adendo que é um processo completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas com outros escritórios de assessoria ou com banco. Eu hoje passo a primeira reunião, cerca de 50 minutos a 1 hora, falando só da vida da pessoa, entendendo aspectos familiares, aspectos profissionais, objetivos, expectativas com relação à assessoria, finanças pessoais. A gente só vai falar de investimentos na segunda reunião. Enquanto isso, muitas vezes o cliente que chega com mais de uma proposta para fazer reunião junto comigo, ele fala assim, bom, foi completamente diferente, porque o cara já chegou ali, conversou comigo 10 minutos, pegou um portfólio padrão para minha faixa de patrimônio e apresentou aquilo ali. Então não é algo personalizado, Exato. não é algo construído, feito para você, como a gente gosta de fazer na Edro. Eu acho que é legal fazer um exercício mental complementando isso que você comentou.
Que é só a gente imaginar, por exemplo, pensa no tio mais rico que você tem. E imagina que esse cara quer te ajudar financeiramente, ele vai te dar ali, né, uma mala cheia de dinheiro. Só que você tem que tomar uma decisão. Essa mala ela pode vir com R$1 milhão, ela pode vir com o equivalente a esse R$1 milhão em dólares, e ela pode vir meio a meio, metade real, metade em dólar. E aí você toma a decisão de qual mala você escolheria com uma única questão. Só vai poder abrir essa mala daqui a 10 anos. Então tem um fator tempo ali. Qual das duas você escolheria, qual das três você escolheria no final das contas, né? Então é uma decisão que cada um vai tomar de uma forma. Eu acho que a única resposta errada, ao meu ver, né, isso é minha interpretação, é a mala 100% em real. A mala meio a meio, interessante. É que a mala meio a meio você vai pegar um pouco em real lá na frente para você já resolver um monte de problema na vida, né? Se Estados Unidos der muito errado e o Brasil der muito certo, você tá com metade em real. Se der muito errado no Brasil e lá fora der muito certo, você vai estar com parte em dólar. E pode ser que os dois deem muito certo também. Então... E se os dois der muito errado, aí acabou, a sua última preocupação vai ser a mala. Exatamente. Se tudo der os dois der errado, a última preocupação... Porque o mundo explodiu e teve uma guerra. Exatamente isso. Perfeito. Legal. Então, se você tiver interesse, escaneie aqui o QR Code. Obviamente, se você tem o seu patrimônio mais alto, se você tem uma faixa de patrimônio mais alto, você vai ter um atendimento do Rafa, dos nossos sócios lá da Edro. Se a sua faixa de patrimônio for um pouco mais baixa, a gente tem todo um time lá altamente treinado e capacitado pelos nossos sócios, pelo Rafa, pelo Alan, pelo Moura. Tá? Rafa, fechou. Então, o cara já entendeu, já vencemos a objeção dele de que é importante investir lá fora. O que tem de bom lá? Como é que é a parada? Vamos lá, mesma lógica do Brasil. A gente falou aqui no Brasil de rendas fixas. Lá as rendas fixas se chamam bonds. E você pode emprestar dinheiro para o governo, que são os treasury bonds, você pode emprestar dinheiro para os bancos, ou você pode emprestar dinheiro para empresas. Então olhem como é a mesma lógica, vocês já aprenderam isso, a gente só está falando sobre fazer isso agora em outro país, assim como você pode fazer em vários países do mundo. No caso, vocês aprenderam nas aulas passadas dessa trilha, então volte nas aulas se você quiser entender toda essa lógica, por isso que ele está citando isso, a gente já deu aqui isso, tá? Exatamente, eu parto do pressuposto que a gente construiu algo sequencial para melhorar ali a didática, que você já assistiu ali as aulas anteriores, né? Então, primeiro, rendas fixas, que se chama de bonds. O segundo são as ações, que a gente chama de stocks. Então, nada mais é do que você se tornar sócio, você comprar empresas. Aí existe a possibilidade de fundos. E aí o fundo abre margem para você investir em diversas formas. Tem fundos que são de renda fixa, tem fundos que são de ações, tem fundos que focam em commodities. E esses fundos eles são abertos. Então, você pode fazer novos aportes no fundo. Você coloca dinheiro nele propriamente. Inclusive com alguns fundos que têm vantagens tributárias com relação às outras alternativas, como a gente conversou ao longo dessa semana, né? Então, essa é uma das possibilidades. Existem também os ETFs, que aí a gente fala de fundos fechados. Então, tem os fundos abertos e os ETFs, que são fundos fechados. Esses fundos fechados eles são negociados na bolsa. Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente comprou ali um fundo imobiliário, a gente comprou uma ação, então deu para vocês verem como é que é. Na Bolsa Americana é exatamente da mesma forma. E aí, quando a gente fala de ETFs, são infinitas possibilidades. A pessoa ela pode... Existem ETFs hoje da indústria bélica, então você vai investir em material atrelado à parte de guerra. Existe de robótica, existe de tecnologia, existe de petróleo, de biotecnologia, de comida, de commodities em geral, de urânio, de lítio, de prata, de ouro, de Bitcoin, Perfeito. De Ethereum. E o ETF caracteriza o que é um ETF, ele é caracterizado por ser um fundo fechado. Exatamente, a tradução é Exchange Trading Fund. Ah, legal. Então é como se fosse um fundo negociado em bolsa. Que aí eles no chamam. Caso, você não pode comprar ele a qualquer hora? Você pode comprar ele a qualquer hora, mas você não está aportando dinheiro. Você está comprando isso de outra pessoa. Ah, entendi. Diferente de um fundo aberto. Exatamente, diferente de um fundo aberto que você está colocando mais patrimônio dentro ali para ele ser gerido pelos gestores. Entendi. E aí você tem um fundo aí, o SP500, excelente. Né? Eu acho que é legal mostrar aqui para o pessoal. Esse aqui é um ETF, que é o nosso S&P 500. Então, quando a gente fala de S&P 500, a gente está falando das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você comprando um único ativo, você pode se posicionar nessas 500 maiores empresas. Você investe dinheiro num item e dentro desse item tá as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Exatamente. É só a gente imaginar como se fosse um bolo. Então, quando você compra um bolo no mercado,
Na verdade, você está comprando ovo, você está comprando farinha, você está comprando chocolate, né? Se for um bolo de banana, você está comprando banana, tudo dentro ali com mais um valor agregado pelo serviço. O fundo é exatamente da mesma forma. Então, você tá, em vez de você fazer o bolo, você já está comprando ele pronto, ele bem organizado. Pensa se você fosse fazer isso na mão, digamos assim. Não tem como você ir lá e comprar 500 empresas diferentes, em proporções diferentes, e ficar de olho nisso para poder entender quais são as empresas que estão entrando ou saindo desse fundo especificamente. Então aqui acho que é legal mostrar para a galera, ó, Microsoft, super famosa, Oracle, Adobe, Nvidia. Aí só para a galera saber, tá dividido em quadrados, né? Tecnologia. Exatamente, tecnologia. Aqui a parte de semicondutores. Aqui a Apple na parte de consumo e tecnologia de eletrônicos. Aqui a parte de tecnologia de software. Tecnologia de informação. E isso aí são só empresas dos Estados Unidos. Só empresas dos Estados Unidos. Comunicação, ó, Meta e Google. Que quando a gente fala de Google, vocês estão assistindo pelo YouTube. Então vocês estão dando dinheiro. Cada vez que aparece um anúncio aqui do Eslen Podcast, você está dando dinheiro para essa empresa aqui que está dentro do S&P 500. E aí o tamanho do quadrado é relativo, por exemplo, por que o MSFT, que é a Microsoft, ou a Apple, ali, a APL, ou a NVDA, que é a Nvidia, por que eles são maiores que os outros? Porque eles têm uma proporção maior, porque eles valem mais no mercado. Mas eles têm uma proporção maior dentro do fundo? Ou é relacionado ao tamanho da empresa no mercado, do market cap dela? Os dois. Por exemplo, a Nvidia está quase do tamanho... A Microsoft não é maior que a Apple, né? A Microsoft não é maior que a Apple. Mas ali a Apple hoje é a maior de todas da bolsa. A Nvidia está quase chegando. E a Apple aí é a maior de todas também, né? Exatamente. Então é pelo market cap da empresa fora do SP 500, tamanho dela de mercado, ou é pela proporção que ela ocupa dentro? Ou nada... Ah, não, é que S500... A gente está falando da mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa. É que são as 500 maiores empresas, então faz sentido, esquece. Exatamente, é o valor de mercado da empresa. Daí isso vale quanto mais ela tem maior valor de mercado, mais ela vai ter dentro do SP 500. Exatamente, mais representativa ela vai se tornando. Pô, mas esse ETF aí parece ser um puta do investimento pro cara fazer. É um baita investimento. Você está selecionando as 500 maiores empresas, se uma aí do meio quebrar, não dá nada. Esse aqui é um ponto muito interessante do quanto é simples e o quanto é fácil você ganhar dinheiro investindo. Que vamos supor que você conhece muito pouco. Você só assistiu essa aula, você fala assim, bom, vou abrir uma conta na Avenue e vou comprar R$500 todos os meses, vou fazer a conversão para câmbio e vou comprar S&P 500 através de algum ETF. A gente tem algumas opções, que é o VOO, SPY, por exemplo. Né? Então são duas, ou IVV. Então tem essas três opções. Eu geralmente gosto mais do VOO, que é o com menor taxa de administração. Então você comprando esse ativo, já está posicionado nessas 500 empresas. Um negócio extremamente fácil, extremamente simples. Que doideira, cara. Uma criança de 12 anos conseguiria fazer tranquilamente. E como é que é? E só para a galera entender, esse site aí é o F... Esse aqui é o Finvix. Finvix. E aí cada... Quem quiser olhar ali... Ah, aí tu botou em um ano? Aqui eu botei em um ano. E aí, no caso, as empresas que estão verdinhas é as que deram lucro em um ano. As que deram lucro. A Adobe caiu. Mas, cara, isso daí é fantástico porque... Como são as 500 maiores, é virtualmente impossível não dar lucro, a não ser que tenha uma pandemia, um fenômeno global, né? Uma guerra. Elas deixam de dar lucro nos últimos 12 meses, se elas passam algum trimestre sem dar lucro, elas são retiradas do S&P 500. Então elas saem no ano seguinte. Olha só, cara. Vamos supor que a Apple começou a dar prejuízo. Eles tiram a Apple. Então são as 500 maiores empresas lucrativas da Bolsa Americana. Olha como é um índice muito mais eficiente do que o Ibovespa. Exato. O Ibovespa não considera se é lucrativo ou não é. Exato. Por isso que investir em Ibovespa no Brasil não é uma boa solução, mas investir no índice equivalente que seria um S&P 500 nos Estados Unidos, ele tem regras mais eficientes. Né? E só para entender, cara, o quão grande é isso aí comparado ao mercado brasileiro? O mercado brasileiro é desse tamanho aqui, ó. Ele é menor que a Apple. Então a gente tem mais tudo isso aqui. Acho que dá pra gente olhar até aqui a nível mundo, né? Aqui vocês estão vendo que tem um mapa mundi. Aqui não tá na proporção correta, naturalmente, né? A gente consegue ver as empresas do mundo, né? Tá, no caso, o mercado brasileiro é do tamanho da Apple. Exatamente. Que doideira, cara. É muita distorção, né? Uma empresa lá fora é maior que o mercado brasileiro. Exatamente. Uma empresa lá fora é maior que o mercado brasileiro inteiro. Que loucura, bicho. E
Faz sentido, né? O mercado ele tem uma lógica racional. Nós três aqui nesse negócio temos pelo menos uns 5 negócios da Apple. Exatamente. Aqui, então, e o mundo inteiro, né? Utilizando. Exatamente. Então existe uma lógica por trás, né? E Rafa, digamos que eu compro ali um SP500, então volta no SP500 ali rapidinho. Digamos que eu compro um SP500 aí. Como é que funciona a questão de tributar? Por exemplo, eu vou lá pela Evero, entrei na Edro, o pessoal me assessorou lá e tal, fiz minha distribuição, montei minha carteira nos Estados Unidos. No SP500, como é que é a questão de imposto? O que eu pago? Vamos lá, a regra mudou, eu vou partir direto para a regra nova, né? Em vez de fazer o contraste. Melhor. Então, antigamente tinha uma isenção, né? Hoje em dia não tem mais a isenção. Você vai ter que declarar isso uma vez por ano e você vai pagar 15% do lucro que você obteve na venda. Enquanto não vender... Governo. Para o governo. Então você tem um sócio, além de comprar SP500. O governo ele é sócio de tudo. Ele pode nem morrer em paz. Você pode sem pagar imposto porque tem o ITCMD. Então, até na morte ele é teu sócio. Não tem escapatória. E aí pega 15% no lucro. Exatamente, 15% do lucro. Dos dividendos, lá nos Estados Unidos tem uma lógica de tributar dividendos, né? Então lá eles tributam em 30% que você recebe em dividendos. Sendo que tem alguns fundos que entram numa regra diferente, você consegue ter uma tributação de apenas 15%. Então, como já tem os 30% lá, no Brasil não tributa em nada. Mas se a gente estivesse falando de um mercado isento, aqui no Brasil tributaria em mais 27,5%. Mas como você já está sendo tributado lá, para não ter bitributação, Entendi. Tem um acordo entre os dois países que daí fica os 30%. Tributa só nos Estados Unidos e não tributa aqui os dividendos. Né? O ganho de capital, que seria o lucro que você obteve na venda daquela ação, você vai ter que pagar. Da mesma forma, se você teve um prejuízo, você vai declarar esse prejuízo e lá na frente, quando você tiver um lucro, você vai abater. Então você vai tornar isso ali equivalente. Eu acho que é até legal colocar aqui um ponto de contextualização, porque aí muitas das pessoas falam assim... Viu só como tem que tributar dividendos no Brasil? Lá nos Estados Unidos eles tributam em 30%. Então vamos tributar aqui no Brasil também. Isso não é uma realidade inteligente de se pensar, porque todo o sistema tributário nos Estados Unidos é diferente. Qual que é a lógica nos Estados Unidos? Lá praticamente não tem tributo enquanto o dinheiro permanece dentro da empresa. Então o dinheiro está dentro da empresa, tributa em praticamente zero. Enquanto aqui no Brasil tem várias tributações. Toda vez que você vende... Independente de lucrar ou não lucrar, em muitos casos, como é sobre faturamento, você vai ter que pagar aquele imposto. Agora, qual que é a lógica? No Brasil, se você quer tirar dinheiro da empresa, você já não paga nada. Você já pagou um monte de imposto ali ao longo de todo o processo. Então, vale a pena, em muitas situações, você tirar esse dinheiro da empresa. No caso, você fazer uma distribuição. Uma distribuição de lucros, exatamente. Nos Estados Unidos, não vale a pena você tirar dinheiro da empresa. Vale a pena você continuar reinvestindo no negócio, continuar produzindo cada vez mais, gerando cada vez mais empregos. Eles basicamente botam um maçarico na bunda do empresário para o cara reinvestir, gerar mais emprego e fazer a economia girar. A gente praticamente não vai te cobrar imposto. Agora, se você quiser tirar o dinheiro da empresa, que aí você vai colocar no teu bolso para trocar de carro, para comprar um iate, para comprar uma mansão... Aí a gente vai te tributar em 30%. Mas você continuar deixando dinheiro ali gerando emprego, produzindo, construindo algo benéfico para a sociedade, aí a gente vai deixar você correr ali sem... Aqui eles botam um maçarico para o cara tirar o dinheiro da empresa. Exatamente. Aqui uma das primeiras coisas que o cara faz é tirar, porque ele não sabe se na reforma tributária não vão mudar a regra. E além de todos os tributos que a gente tem, ainda vão colocar mais um tributo sobre os dividendos. Então, na dúvida, enquanto ainda não é tributado, o cara tira tudo. Perfeito. Tanto é que eu tenho situações de clientes meus que a gente tem 2 contas. Mas daí, no caso, vai tributar 2 vezes, pô? Vai tributar 2 vezes. Vai tributar enquanto o dinheiro está dentro da empresa, com tributo sobre tributo que o cara já paga e o cara vai tomar um espetaço. Quando tirar é mais um... O Brasil tem diversos casos de bitributação, né? Vamos se fuder. Apesar de ser algo que constitucionalmente não é adequado, mas... É o que acontece na prática. Ô, Lara, e aí como é que faz a... Bom, daí depois escolher as ações americanas, imagino que leve a mesma lógica, a gente não precisa repetir aqui, a mesma lógica de uma análise de Brasil. Exatamente, mesma lógica da análise do Brasil. Então, vai olhar para endividamento, vai olhar para quanto tem de lucro, se esses lucros são crescentes, você vai olhar para EBITDA, que é uma forma de você olhar para o lucro ajustado, aí você tira juros, você tira amortização, você tira imposto, você tira depreciação, que aí fica mais fácil para você comparar uma empresa de petróleo de Dubai com uma empresa de petróleo do Brasil com uma empresa de petróleo dos Estados Unidos. Você está tirando essas outras variáveis, você consegue ter um comparativo de eficiência entre as empresas sem depender de regras nacionais. Você vai olhar para a cultura, você vai olhar para a possibilidade, né, dessa empresa de acabar se tornando obsoleta. O
Warren Buffett, se eu não me engano, disse que EBITDA é bullshitagem, é nome pra gente ficar falando coisa bonita e parecer que entende de negócios. Ele fala que o negócio tem que olhar pro lucro. Lucro faz sentido. Faz sentido. É que Sabe dessa daí dele? Eu não sei se foi ele que falou ou foi o outro lá. Ele não tá errado. Como é que é o outro grande investidor? Tem o Buffett. Tem o Barsi no Brasil. Não, mas é um gringo. Cara, é um outro grandão aí que como é que é o nome? Ai, cara, o nome dele é... Pior que me fugiu também. Eu acho que era o sócio do Buffett que faleceu ano passado. Cara, bem conhecido. Como é que é, bicho? É o... Bota aí, sócio do Buffett. Descobre pra nós aí. Não é esse aí. Não. Mas enfim. Esse aí. Exatamente. Charlie Munger. Exatamente. Um dos dois disse que EBITDA é bullshitagem. Ele falou, esquece esse negócio de EBITDA. Eu entendo a lógica, porque você limpa o ruído e você consegue comparar empresas de regimes econômicos diferentes, onde um deprecia mais, outro tem juros aqui, outro tem imposto ali. Mas ele disse que no final do dia tem que olhar para lucro. É porque no final das contas é um índice de eficiência, né? Então você está olhando para o quão eficiente é aquela empresa... Tirando aquelas... Porque, por exemplo, você vai olhar para uma empresa aqui no Brasil com muito mais imposto e para uma empresa nos Estados Unidos, a empresa nos Estados Unidos vai parecer melhor mesmo que ela seja menos eficiente do que a empresa aqui, sabe? Perfeito. Porque aqui a correnteza é mais forte, levando a gente para trás, aí você rema, está saindo menos do lugar do que o cara que está do lado com a correnteza a favor, empurrando ele para frente. E ali no caso tu vê os dois num laguinho parado, né? Exatamente. Só eles remando. Um que não está remando e está indo para frente, o outro que está se matando de remar para conseguir chegar perto do outro. Perfeito. E tem outras coisas também, né? Para você fazer cálculo de valuation é importante olhar para o EBITDA, porque às vezes o cara está alavancado com um monte de empréstimo ou tem um monte de coisa depreciando. É importante também fazer. Exato. Mas me diz uma coisa, então basicamente o mesmo olhar ali para decidir o que investir. Cara, eu de verdade, assim, eu não sou especialista em investimentos, por isso que eu tenho assessoria, mas o cara que não quer ter assessoria, quer fazer tudo na mão, ali na massa... Pô, não tem sentido não pegar um ETF desses aí, de um SP500 e ficar se aventurando em um monte de ações, né, cara? Exato, mas aí entra uma questão que é até interessante. Por que você não vai ter assessoria se você vai pagar as mesmas taxas sem assessoria? Sim. É você deixar de ter um especialista do teu lado. Sem falar que você vai aprender um monte na assessoria, porque cada encontro é praticamente uma aula particular de finanças, né? Exatamente. Vai perguntando. E um ponto que é muito interessante é que existe uma simetria de informação. Isso é bem claro. Não tem como... Por exemplo, você vai estar muito mais a par de todas as novidades científicas que surgem na psicologia e na neurociência do que eu, ou do que qualquer conhecido nosso que não esteja inserido nesse meio. Porque todos os seus sócios, pessoas que você conversa, colegas de profissão, estão falando sobre isso. Então, um cara que passa o dia inteiro trabalhando no mercado financeiro, os grupos que ele está... São grupos de investimento, as notícias que ele lê são notícias de investimento, a vida do cara gira em torno disso. Então, por mais que tenha alguém que estude muito e que goste muito, que se dedique muito, muitas vezes essa informação vai demorar muito mais para chegar nessa pessoa porque você não está bebendo direto da fonte. Você não está grudado ali de onde a informação está surgindo. Perfeito. Então, eu já percebi que boa parte dos meus clientes que mais valorizaram o meu trabalho ao longo da trajetória da assessoria eram caras que tinham... 15 anos de mercado, 20 anos de mercado investindo, que achavam que não precisariam da assessoria e que depois viram que dava para mostrar coisas diferentes do que eles estavam observando e que poderiam ser extremamente rentáveis. Rafa, e digamos que eu tenho um patrimônio lá fora. Para passar isso para um filho ou de algum problema de morte e tal, como é que faz? A tributação para americano... Ela é uma tributação que ela tem isenções em faixas altíssimas. Se não me engano, esse dado pode estar desatualizado, mas é 5 milhões de dólares, na verdade 10 milhões de dólares se você não é casado e vai para 20 milhões de dólares se você é casado. As faixas de isenção. Caramba. Para investidor estrangeiro, começa a ser tributado em 60 mil dólares. E aí Ou seja, é punitivo mesmo. É punitivo, exatamente. Eles beneficiam quem está lá dentro e porque todo mundo quer... vir de fora e colocar o dinheiro ali, né? Então, numa questão de sucessão, os impostos são maiores. Mas existem alternativas para a gente conseguir melhorar essa situação. Como, por exemplo, estratégias de offshore. E aí, na assessoria, a gente vai ver a melhor estratégia, né? Utilizando fundos, por exemplo, que é algo que eu comecei a colocar ali junto com os clientes. Perfeito, perfeito. E aqui no Brasil, como é que é a sucessão? Tem isenção até 20 milhões de reais também? Não, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, o pobre coitado... Aqui no Brasil é muito triste. Tanto é que é bem interessante. Como é que é no Brasil? Se o cara que está em casa agora é pai de família e ele tem 200 mil reais no banco
ou na Edro, sei lá, e ele morre, como é que funciona? Show de bola. Inclusive, a próxima aula vai ser só sobre... É um dos tópicos, né, que a gente vai comentar. Mas dá isso hoje você vai ter que pagar o ITCMD. O ITCMD ele varia ali de 4% até 8%. Né? Vai de estado para estado. Do patrimônio. Do patrimônio, exatamente. Então, a pessoa que tem 200 mil reais vai gastar ali de 4% a 8% dependendo de onde ela morrer. Se ela morrer no estado mais barato, ela paga menos. Se morrer no estado mais caro, vai pagar mais. Além disso, tem mais os custos com advogado. Então, a gente dimensiona entre 10% a 20% de custo. Então, se a pessoa tinha 200 mil, a gente já imagina que ela vai gastar no máximo uns 40 mil reais. Pô, então ela vai receber uns 100 pau. Não, recebe uns 160. 160 depois de pagar tudo ali. Mas e já tem a tributação do advogado, tem a tributação de 6% a 8%. Imagina 20% no total, dá uns 40, né? Ela não paga imposto disso? Não, vai ter que contratar só o advogado e pagar o ITCMD. De 10% a 20% do patrimônio. Então, se a gente fala de 200 mil reais, vai receber ali 160, 170 mil. Então, é mais ou menos nessa linha. E aí vale abrir aqui um parênteses e depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Que a família precisa ter esses 40 mil. Então, muitas vezes, a pessoa morre e os parentes não têm dinheiro para passar pelo processo de sucessão. Aí é um rolo danado, porque começa a ter várias multas, o negócio começa a ficar enrolado na parte jurídica. Você tem que pedir autorização para o juiz para vender algum dos imóveis que essa pessoa tinha, para poder acessar o patrimônio, para poder arcar com os custos. Aí o negócio fica completamente enrolado. E o que acontece? Geralmente, você consegue autorização com o juiz, o negócio já está correndo multa, já está ficando cada vez mais caro. Você vai vender esse imóvel no desespero a preço de banana. Exatamente. Então é muito bom para quem está comprando. Exato. Mas é péssimo para quem está vendendo. É o nosso seguro de vida lá. Exatamente, por isso que a gente tem estratégia de sucessão. Minha família ganha exatamente o dinheiro que precisa para pegar o meu dinheiro. Está dimensionado ali. Hoje você pode morrer em paz, porque está tudo resolvido. Não que a gente queira que isso aconteça de forma alguma, né? Vou dar mais uma segurada, mais uns 60 aninhos aí. Não, pelo menos uns 100, cara. Né? Antes disso, eu vou até os 120, não me abandone antes disso. Vai longe. O pessoal esses dias falou assim, pô, tomara que tu consiga viver aí até uns 120. Falei, pô, cara, eu queria ir até 140, vou ter que dar uma segurada. Então. Eu tenho que dar uma segurada, dar uma complicada na higiene do sono. Ô, Lara, última parte aqui, para depois a gente vai para Bitcoin. O aporte operacional disso, acho que a gente já meio que falou. Basicamente, você manda dinheiro via Evno mesmo e cai no mesmo dia. É uma coisa realmente hoje em dia, extremamente simples e fácil. É muito fácil. Não é mais... Como é que era o nome daquela ordem que a galera tinha que fazer antes? Para enviar dinheiro? Era uma ordem que, inclusive, quando estourou a guerra da Rússia e da Ucrânia, os caras cortaram... É o sistema SWIFT. SWIFT, exatamente. É um sistema internacional. Hoje não precisa mais disso, né? Utiliza ainda isso. Ah, utiliza? Mas esse sistema SWIFT, ele é a parte interna, né? Ah, tá, entendi. Então ele é o... A gente imagina, por exemplo, um teatro é o que está acontecendo por trás da cortina. Entendi. Não o que a gente está vendo na frente. Mas qual era o sistema que o dinheiro se perdia e demorava e não sabia se chegava? Não tinha um diferente, assim? Para transferências wire, isso ainda acontece. Então, demora 2 dias, aí às vezes volta. Que resolveu. O Swift resolveu essa parte. Na verdade, o Swift é o problema porque é um sistema ineficiente. É um sistema que já existe há vários anos, é um sistema que se comunica entre vários países. Mas como é que é pela Evno? Manda por quê? É pelo sistema Swift, mas acaba ficando muito mais facilitado ali. Porque eu mando dinheiro o caminho ele já está mais organizado. É muito fluxo de dinheiro ali. É só a gente imaginar uma estrada que já está pavimentada. Porque eu mando dinheiro todo mês para fora, né? A gente faz a nossa parte internacional. E eu mando, aparece... Chega na hora o Pix. Uma hora depois, meia hora depois, aparece lá em dólar já. E, inclusive, isso eu ia te perguntar. Quanto que hoje tem saído do Brasil por ano? Você tem esse dado de reais para dolarizar? Não tem esse dado atualizado. Mas deve ser... Não são valores bem... Praticamente dinheiro, todos os meses tem saído um dinheiro absurdo. É só a gente... Uma das formas de a gente olhar para esse dado de maneira indireta é só a gente olhar para o aumento do dólar. Dólar subindo significa dinheiro internacional saindo do Brasil. Quando entra muito investimento internacional, entra muito dólar, começa a sobrar dólar na economia, o preço do dólar cai. Então essa é uma ótima referência para a gente entender que quando o dólar está disparando, está saindo muito mais dinheiro do que quando o dólar está estabilizado. E para levar dinheiro para fora, qual que é a sua sugestão? Perfeito. Em questão de viagens, ali a Avenue é uma das possibilidades mais baratas, né, que eu consigo utilizar e dar assistência e sei que funciona. Você já utilizou a Avenue diversas vezes. Tem alternativas um pouco mais baratas? Tem. Sendo completamente transparente aí com o pessoal. Nomad e Wise. Funciona bem?
Em algumas situações sim, em outras não. Depende do país. Já tive clientes extremamente satisfeitos que fizeram um teste com essas plataformas. Já tive outros que reclamaram que deu problema e aí utilizaram o cartão da Avenue e funcionou muito Aliás, bem. lá na Islândia eu vou poder usar a Avenue, será? Vai poder usar a Avenue e além do da Avenue você vai levar também o cartão do BTG, que é a segunda opção mais barata. Então, utilizando ali o cartão do BTG, você vai ter mais essa possibilidade. Então, eu sempre recomendo que você leve um pouco de moeda física, 10% do que você for gastar na viagem, ali no teu orçamento, e leva 2 cartões, um internacional e um internacional do Brasil, né? Não de uma conta internacional sua. Aí você tem 3 formas de pagamento, muita tranquilidade. Bitcoin, Lara. Agora chegou a hora da rapaziada que ignorou todo o negócio aqui e vai botar 100% do patrimônio em Bitcoin. Esse aí não pode minutar, senão a galera vai direto pro Bitcoin. Esse é o momento que todo mundo ignora e vai falar, pô, o Lara mandou, o cara faz... Quantas horas será que deu isso aqui? Já umas 6 horas de aula, né? O cara faz umas 6 horas, 7 horas de aula, eles pegam os últimos 30 minutos de Bitcoin e falam, pô, assistir na trilha do Lara que tem que investir tudo em Bitcoin. Exatamente, o cara vai ali, pior que a galera faz isso. Eu já peguei vários jovens assim de colocar 100% do patrimônio. O que é um Bitcoin, cara? Qual que é? O Bitcoin é uma tecnologia que foi criada principalmente com o intuito de dar mais liberdade para a população. Então foi desenvolvida por programadores, ninguém sabe quem desenvolveu, se foi uma pessoa ou se foi um... Como é que é o nome? Chatinaba? Como é que é o nome do cara? É o Satoshi. Satoshi. Ninguém sabe quem é o Satoshi, surgiu ali num fórum e é uma tecnologia que fica disponível na rede. Então por que eles chamam de blockchain? É como se fossem blocos amarrados por correntes. Então esses blocos eles vão sendo liberados e nesse bloco imagina que tem um código daquele bloco, que é um código público, e existe o código do bloco anterior ali, para evitar qualquer tipo de falsificação. Então você entende que aquilo está ligado a um bloco anterior, que está ligado ao anterior, que está ligado ao anterior. E aí para você descobrir esses blocos, você precisa fornecer capacidade de processamento. Você coloca o teu computador, placas de vídeo para rodar, fazer uma porção de cálculos matemáticos para conseguir descobrir ali justamente esses códigos. E quando você descobre, é uma questão de probabilidade, né, estatística, minerar o Bitcoin. Exatamente. Aí você consegue liberar aquela fração de Bitcoin para utilizar como bem entender. Né? Quanto por cento da carteira você acha que é interessante ter em Bitcoin? Olha, eu vejo ali que vai muito do perfil de cada pessoa, mas eu gosto de colocar entre 1% a 2% com os meus clientes. Se o cara é um pouco mais arrojado, eu, por exemplo, hoje tenho 7%, mais ou menos. Eu fico entre 5% a 7%. Mais do que isso, não sinto que faça muito sentido ou que seja muito confortável. Já tive clientes que optaram por colocar quase 100% em Bitcoin, mas eu vejo que isso tem tudo para dar muito errado. Assim, porque você está se expondo num ativo extremamente volátil. Né? O Bitcoin ele cai 50%, 60% em quedas mais longas. Então, assim como ele sobe muito, em quedas ele cai muito. E qual que é a sua visão? Obviamente não tem como saber, mas a longo prazo assim, do Bitcoin. Eu acredito que vai se estabelecer como uma moeda por conta da... Eu acredito também que você vai... Da segurança, sei lá. Exatamente. O Bitcoin ele tem várias características bem vantajosas. Né? Primeiro que você consegue armazenar isso de diversas formas. Você consegue enviar isso de diversas formas. Então você não precisa de internet. Eu poderia te entregar uma folha de papel com código e aquilo você conseguiria depois resgatar na rede. Poderia te entregar um pendrive com essa informação. As informações que estão no papel, eu poderia transcrever isso através de um som, inclusive podendo ser criptografado, sei lá, tipo um código Morse. Você poderia transmitir isso por ondas de rádio. Então tem diversas maneiras de você conseguir transferir esse ativo Bitcoin. Você consegue carregar ele para qualquer lugar, justamente porque ele fica na nuvem. Então é diferente você falar assim, bom, vou levar ouro. Se der algum problema, né? O cliente que eu estava conversando ontem, ele falou da reserva do apocalipse, que ele tem em Bitcoin, porque ele fala assim, se a coisa apertar demais, ali uma terceira guerra mundial, você não vai conseguir, um cara que tem seus... Esse é um cliente de 14 milhões. Né? Ele não vai conseguir levar 2 milhões, 3 milhões em ouro. Você não consegue carregar isso numa mochila. Daria uns diamantes, né? Se comprar uns brincos e uns anéis de... Exato, mas o diamante depois é mais difícil de você conseguir fracionar. Ele não é tão líquido também. Então você, beleza, vai precisar pagar a hospedagem em algum lugar ali. Aí você tem 10 diamantes. Como é que você vai trocar? Então ele não é tão divisível quanto é o Bitcoin, por exemplo, ou quanto poderia ser o ouro, né? Que ainda é um pouco mais divisível. Então acaba sendo uma tecnologia muito interessante e não tem controle estatal.
não existe inflação do Bitcoin, porque o Bitcoin vai ficando cada vez mais difícil de ser minerado. A cada Bitcoin que é minerado, você chega mais próximo num evento que é o halving, que acontece mais ou menos a cada 4 anos, e esse evento ele acrescenta o dobro da dificuldade para minerar novos Bitcoins. Então sempre vai ficando mais difícil. E mais difícil. Vai acabar? Vai acabar, mas vai acabar em 21 milhões de Bitcoin. Esse é o total. Hoje acho que já foi minerado, não tem esse dado exato, mas se não me engano, está na faixa dos 16. Pode estar errado. Está perto já? Esse dado. Mas é que ele vai ficando cada vez mais difícil. Né? E vai ser praticamente tudo minerado até 2100. E aí, no caso, vai ficar bem mais caro o Bitcoin. É uma tendência. Só que é algo que nunca vai ser minerado 100% dos Bitcoins. E aí é fácil de explicar, né? É só a gente imaginar o seguinte. Imagina como se fosse uma porta fechando. A cada segundo eu vou fechar... Então a porta está aqui, né? Imaginem o seguinte. A cada segundo eu vou fechar metade da distância. Então eu fechei aqui. Aí mais um segundo eu fechei mais metade. Mais um segundo eu fechei mais metade. Mais um segundo eu fechei mais metade. As minhas mãos nunca vão se encostar. Porque eu sempre estou fechando metade da distância que falta até elas encostarem. Então eu sempre reduzo em 50% essa distância, 50%. Isso nunca chega a zero. Ele tende a zero no infinito. Por que nunca chega a zero? Ele nunca chega a zero porque você sempre vai dividindo em frações de 50%. Imagina, por exemplo, esse caderno. Corta ele na metade. Aí depois você pega metade da metade e corta ele na metade. Em algum momento ele vai chegar a zero? Não, só quando chegar a nível de átomo, por exemplo. Né, que daí é indivisível. E mesmo assim o átomo ainda dá para ser dividido ali em partículas diferentes, né? Então... Tá, mas assim, funcionalmente falando, nessa altura do campeonato já poderia se entender que acabou o Bitcoin, funcionalmente falando. Não, ele continua sendo utilizado e uma dificuldade extrema de mineração. Mas o que foi minerado está no mundo. O que foi minerado está no daí, mundo. Conforme não vai gerar oferta e demanda, não vai ter pouca demanda para muita oferta. É que vai ter muita oferta se ele for usado na vida real, né? Porque hoje é o que? Reserva de valor? Bitcoin? Na verdade é o contrário, né? Vai ter pouca oferta e muita demanda. E muita demanda, isso. Exato. Aí não vai aumentar o valor dele? Exatamente, é a tendência. Assim como ele já aumentou, né? Eu estava vendo um dado ali, uma pessoa que quando o Bitcoin foi criado, se ela tivesse colocado R$1.000 em Bitcoin, hoje ela teria ali cerca de 150 bilhões de reais. Bilhões? Você seria o cara mais rico do Brasil, ou o segundo mais rico do Brasil. Tá ali junto com o Jorge Paulo Lema, o sócio ali do Zuckerberg no Meta. Isso foi em 2010. 2009 e 2010. 2010 eu tava... Os caras me perguntam por que não comprou Bitcoin em 2010. Cara, eu tava jogando futebol na quadrinha da escola, velho. Exatamente. Lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de 6 mil habitantes. Eu nem tinha computador, como é que eu ia comprar um Bitcoin, cara? Tanto é que se alguém conseguir descobrir uma forma de você voltar no passado, você só precisa comprar Bitcoin para resolver infinitamente a tua vida. O resto vai acontecer normalmente, né? Ou se tivesse como voltar no passado, alguém já teria voltado e comprado esses Bitcoins. E quem disse que alguém não voltou? Deixa eu te saber. perguntar, cara. Como é que não faz sentido comprar tipo Ethereum? Essas moedas não seria o passado do Bitcoin? Elas são mais eficientes. Só que o Bitcoin ainda tem uma aura de escassez por não ter dono. Entendi. Essas outras moedas são moedas privadas. Elas foram criadas por empresas. Entendi. Então o Ethereum é de uma empresa do Vitalik, que é um russo nacionalizado no Canadá. É um cara meio gênio, assim. Ele é bem engraçado, inclusive, os vídeos na internet dele, assim. E o Bitcoin não tem dono, então ele tá... O Bitcoin não tem dono. Não se sabe, inclusive se especula... O que você acha que vai fazer o Bitcoin, cara? Qual que vai ser o papel dele? Porque... teoricamente vai continuar sendo minerado, mas vai chegar num teto. Ou vai diminuir muito a velocidade de mineração. Ele vai continuar sendo cada vez mais utilizado e cada vez valendo mais. Justamente por esse efeito de escassez e a possibilidade... Mas você acha que a galera vai chegar algum momento de ir na padaria comprar com Bitcoin? Eu acho que sim. Isso vai facilitar cada vez mais. Hoje você não utiliza mais dinheiro físico. Você pega o teu celular, você clica 2 vezes... O que te impede de fazer isso com um aplicativo que paga em Bitcoin? Eu entendo. Mas daí a padaria vai receber o Bitcoin? Exatamente. Ela vai receber em Bitcoin. Já tem países como, acho que é El Salvador, se não me engano, que a moeda oficial do país é Bitcoin. Olha só, cara. Eles já utilizam isso como moeda oficial, né? A gente tem que comprar, inclusive, Bitcoin quando cair, né? Comprar quando cair. Nós estamos nessa expectativa. Tem que cair. Quando cair...
Mas provavelmente, pelo que a gente olha nos ciclos, ele é composto por vales e picos, né? O Bitcoin é bem característico, tem uns vales, aí ele desvaloriza um monte, aí todo mundo para de falar. Aí fica 6, 8 meses sem falar em Bitcoin, aí do nada ele explode. É bem engraçado isso. Eu invisto em Bitcoin desde 2016, né? A história, acho que é legal contar de forma rápida. Eu coloquei R$800 e a minha ideia era aprender como é que funcionava na prática. Eu comprei muito mais como um recurso didático do que imaginando que aquilo ia me dar dinheiro. E eu vi em 2 anos a minha posição valendo cerca de R$20 mil. Então 800 virou 20 mil. Aí eu falei assim, caramba, esse troço aqui é absurdo, assim, E eu, na época, devia ter ali meus R$30 mil, 40, e do nada eu vi aquilo subindo absurdamente. O patrimônio. Exato. Depois tiveram quedas grandes. Então, quando cai, a gente chama de inverno cripto, né? Durante os momentos de inverno cripto, todo mundo fala que passou a onda, não vai funcionar, não vai colar, viu só como era só uma bolha, né? Era uma modinha. Aí passa 8 meses, volta de novo. Né? Exatamente. Do nada o troço começa a subir novamente, as pessoas começam a utilizar de novo. E tem alguns dados econômicos que influenciam também. Por exemplo, agora o mundo está com taxa de juros mais alta. Então é mais difícil do Bitcoin subir. Quando os Estados Unidos volta, Estados Unidos está com uma taxa de juros ali superior a 5%, né? E os Estados Unidos passou muito tempo ali com em torno de 0,25%. Quando isso voltar para 0,25%, taxas de juros muito baixas, já começa a fazer muito mais sentido as pessoas voltarem a comprar Bitcoin. Porque você não consegue mais ter rentabilidade. É porque você vai se posicionar numa moeda fraca que não te oferece rentabilidade. Chamando o dólar de moeda fraca, né? Comparado com o Bitcoin. Mas moeda fraca não, é uma moeda que tem a tendência inflacionária. Né? Que o governo pode imprimir a revelia. Então você quer fazer guerra contra o país? Você imprime. Você está precisando de dinheiro para a saúde? Você imprime. Está precisando de dinheiro para educação? Você imprime. Você faz isso de maneira controlada, os efeitos não são tão agressivos. Você faz de maneira desregrada, a inflação vem com tudo, né? Então... E cara, você acha que, por exemplo, os seus bitcoins são via ETF? Eu tenho parte via ETF e parte deles comprando o próprio Bitcoin através da Binance. Mas você tem aquele rolê que é a chave física lá? Não, isso inclusive é algo que eu tô até estudando cada vez mais. Porque assim, a galera diz que realmente para questão de proteção contra uma pica no mundo é aquele lá o único lugar. Eles falam que not your keys, not your coins, né? Isso é um ditado da galera do Bitcoin que basicamente se você não tem a tua chave, se você não tá com o teu Bitcoin ali, ele tá numa exchange, ele não é teu. Se a empresa quebrar, realmente você perde tudo. Se a Binance quebrar, tudo que eu tenho ali vai pelo assim, ralo. A galera que da Binance, isso. A galera ali ou via Avenue ou sei lá da onde você comprou Bitcoin, o governo pode descobrir quanto tu tem de Bitcoin olhando lá. Pode, exatamente. Só quebrar, chegar lá e falar, me dá aqui, eu quero saber quanto que o Lara tem de Bitcoin. É bem isso. Na chave mesmo, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Você transfere para lá e... Na chave ninguém sabe Isso, e o que é essa chave? É um programa que tu baixa? Existem diversas formas de você... Isso, na verdade, é um endereço. Porque vamos imaginar o seguinte. Pensa com... Vou tentar trazer ali para coisas reais para ficar um pouco mais simples, né? Então, imagina como se fosse um baú. Não, eu entendo essa lógica. A galera também acho que entende. Mas como é que eu faço? Tu sabe o caminho? Sei, existem diversas formas. Você pode, por exemplo, ter um aplicativo que você baixa e aí com esse aplicativo você consegue gerar como se fosse um documento físico. Esse documento físico, ele em algumas situações vem com QR Code, onde você consegue acessar a chave pública e aí você tem também nesse mesmo documento a tua chave privada. Mas daí como é que tu deposita o dinheiro lá dentro? Exatamente. Você vai transferir para essa carteira. Então você vai fazer uma transferência das transações do sistema de Bitcoin. Não é um Pix, é tipo um Pix. Mas daí eu mando o Bitcoin que eu já tenho no ETF ou na Binance. Você manda para aquele endereço que você criou e é o endereço da tua carteira. Eu entendi, mas da onde que sai o meu dinheiro? Da Avenue, por exemplo? Vai sair da Binance, por exemplo. Por exemplo. Porque você tem que ter uma exchange, que é como a gente chama. Na Avenue a gente tem ETFs. Então tu entra na Binance e aí... Por ela, tu manda para esse outro lugar. Entrou na Binance, comprou o Bitcoin. E esse outro lugar tá onde o teu dinheiro? Ele tá na nuvem ali. É muito louco, né? É como se tivesse numa... Ele tá espalhado pela nuvem. Aí, se tu perder a tua chave, já era. Já era. Você morreu e não passou isso para ninguém. Não tem nem como redefinir senha. Esse é um dos problemas. Eu só não transferi o meu ainda para uma chave física ou para nuvem, porque eu penso muito em questões de sucessão. Né? Eu quero ter filho ano que vem, né? E eu não gostaria que o meu dinheiro em Bitcoin se perdesse. Mas não dá para deixar escrito num papel
a chave? Dá, mas aí qualquer pessoa que pegar aquele papel, ela consegue automaticamente levar todo o teu dinheiro. Não, mas daí tu deixa metade do papel na tua casa e a metade na casa dos teus pais. É um caminho interessante. Que é o que o pessoal tem feito. Já vai dividindo. Eles fazem isso. Na verdade, eles deixam em 3 lugares. Eles deixam a metade da chave contigo, a metade da chave com um parente teu de outra cidade e a metade e o resto da chave. Aí se meus pais perderem a metade. Não, mas daí, porra. Aí você tá terceirizando a responsabilidade de um negócio sério, É né? difícil, né? Pô, perder, pô. Ou bota num cofre num banco. Exato. Inclusive tem como... Isso eu tava conversando com um cliente, eu não sei como é que faz de maneira prática. Faz uma tatuagem de um código que lembra aquele código. É criptografado. Tatuagem. Na real, essas tatuagens do Wesley, eles são códigos de Bitcoin disfarçados. Tá sendo revelações aqui hoje no podcast. Vamos lá, cara. Descobre agora qual que é. Exatamente. Ó. Tentem descobrir aí, vamos ver se vocês são bons de criptografia. Mas legal, cara. Mas é porque pela lógica da proteção de pica e não só de rendimento de valor, até onde eu escuto da galera, eu viajo com muita gente que fala muito de cripto, a galera fala, cara, tu tem que ter nesse lugar. Se tiver em qualquer outro lugar, não é... Exato. Eu tô para passar por uma... Não tá seguro. Qual que é a solução, a melhor solução que eu encontrei? E eu não sei como é que faz isso de maneira prática, porque é um negócio meio enrolado. Você vai ter que usar outro sistema operacional para evitar que tenha um malware e que dê qualquer tipo de problema. Mas a questão é que, né, conversando com um cliente, ele falou assim, Rafa, você pode ter várias chaves. Então você pega e faz 5 chaves, por exemplo. 2 chaves físicas, que são um código no papel, e 3 chaves físicas. Que seria ali 3 chaves no papel e 3 chaves de hardware, por exemplo. E você configura para que você precise de pelo menos 3 dessas chaves para conseguir acessar. Então é como se você tivesse ali 2 chaves reservas. Cara, se algum desses der problema, você ainda pode utilizar outra. Eu entendo, tá? Eu entendo. E eu entendo a parada do Bitcoin e tal. Quando eu tenho uma grana em Bitcoin, a gente fez lá, e a ideia é que se cair, a gente vai se posicionar mais forte ainda em Bitcoin. Não é via aquelas carteiras que a galera disse que tem que ter. Quando tu fizer no teu, a gente aproveita e faz no meu também. Faz show. Mas é que a minha parada da minha cabeça é que, assim, pro cidadão comum, chega um momento nesses cálculos aí que, cara, sinceramente parece não fazer mais sentido, sabe? Tu cria uma proteção, daí tu cria outra proteção para aquela proteção, aí tu cria uma proteção porque se tu perder a chave da proteção, aí tu tem que ter uma proteção para o malware, para a proteção da chave da proteção. Parece que em algum momento tu tá perdendo tempo de vida mesmo, se preocupando por a hipótese de uma coisa acontecer para você guardar um valor que... Se o cara for zilionário, alguma coisa assim, ainda eu até entendo. Mas eu fico pensando que eu vejo muita gente astronomicamente preocupado com isso e que esquece de ler um livro que vai fazer com que ele ganhe R$2.000 a mais no salário dele, que talvez seja muito mais eficaz. Gastar essa energia... Exato, é um conhecimento útil, mas tem outras alternativas. Né? Claro que não são as melhores do mundo. Se um bloqueio judicial do Supremo... Pode ser que consigam bloquear. Vai ser muito mais difícil porque na Avenue, por exemplo, que é o que a gente tem, vão ter que entrar em contato com a Justiça dos Estados Unidos. A Justiça dos Estados Unidos é uma justiça muito mais liberal. Se não tiver um motivo realmente sério para fazer esse bloqueio, não vão bloquear, né? Não é porque você falou alguma besteira na internet que os Estados Unidos vai deixar. Mas eu entendo, tem que ter o patrimônio. Eu só digo pra galera não pirar, entendeu? Sim. Na dúvida, compra o ETF. Dá para comprar até no Brasil um Hash 11, né? O ETF da BlackRock ali pela Avenue. Tipo, o cara mora no interior do Pernambuco, aí quer ter um dinheirinho, 2% do patrimônio em Bitcoin, e tá com medo de investir via Brasil porque o Xandão vai bloquear a conta dele. Cara, com todo respeito, mas a última prioridade do Supremo é bloquear a conta do cara que mora no interior do Rio Grande do Sul, entendeu? Exatamente. Sim, porra, e perdeu os teus R$4.000 em Bitcoin. Então não entra em... a minha mensagem é essa, a gente falou aqui para o cunho de conhecimento público, mas não entra numa pira, numa paranoia gigantesca. Faz o básico, investe bonitinho, tem as tuas reservas aí, e quando a coisa virar, você se organiza melhor. Exatamente. É isso? É isso. Quanto tempo deu aí, Cid? Bom, bem certinho. Show de bola. Que a gente estava planejando. O próximo episódio vai ser... Vai falar sobre blindagem patrimonial, otimização fiscal e sobre imóveis. Então temos esses 3 temas para poder finalizar aqui o nosso Special Series. A sucessão entra na blindagem. Exatamente. Show. Sucessão é a parte de blindagem. Massa. Então é isso. Lara, considerações finais? Estudem, né? E assistam os episódios anteriores se não assistiram. Acho que esse é o ponto mais importante. A gente fez com muito carinho essa série.
Justamente para vocês conseguirem acompanhar ali todas as etapas. Então, se você pulou algum episódio, volte. Tem várias pessoas que me mandam mensagem que estão assistindo mais de uma vez. Não. Eu leio todos os comentários, estão extremamente positivos. Então, comentem também nesse vídeo, curtam, compartilhem, porque estimula ali o trabalho e a oportunidade que o Wesley abriu aqui para a gente trazer esse conhecimento para vocês. E assim, é uma questão que você mata uma vez só. É aquele conhecimento que você não precisa decorar os nomes, as siglas e não sei o que e tal. Tu só tem que ter uma noção. Ter uma noção do conceito, da lógica, para que quando chegue num bancão aí o gerente quer te enfiar o ferro, você tenha pelo menos uma noção de que não, isso aqui tá meio soando errado, pelo que eu lembro tinha umas outras alternativas, tá estranho. Então assista pelo menos, pelo menos, invista pelo menos uma vez todos os episódios, mesmo que seja no carro, limpando a casa, fazendo comida, deixa rodando em 1.5, 2 ali para pelo menos passar pelo conteúdo e você ter acesso a ele para eventualmente você ter alguns insights, porque é importante, isso aqui define muito, tanto até a sua saúde psicológica aí no futuro. Fechou? Show de bola. E se precisarem de ajuda, contatem os nossos assessores da Edro, através do QR Code que está aparecendo ali, é o caminho mais fácil. O pessoal daí depois entra em contato e marca uma reunião para entender o que você precisa. Fechou. Galera, até o próximo episódio. Deixe seu like aqui no canal e valeu! Beijo, beijo!